Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre Docker e eu vou explicar aqui Dockerfile, a imagem, o container, o Docker no sistema operacional e depois e por que nós temos que utilizar ele no sistema operacional e depois o Docker hospedado, vamos dizer assim, e aonde hospedar, né? Aqui nesse exemplo eu coloquei Kubernetes, mas pode ser outro tipo de hospedagem, outro tipo de outro local que aceite o container Docker. Então, basicamente, aqui, ó, um Dockerfile, ele sempre em um Dockerfile nós vamos estar dando um build, tá? E esse build que nós damos no Dockerfile, ele cria a imagem. Então, geralmente nós partimos o Dockerfile de alguma imagem que, por exemplo, ou grande parte das vezes vai ser um Linux. Aí sobre esse Linux, eu vou utilizar, eu estou programando em Node, então vai ter um Node instalado. Então tem a base, né, a parte de baixo ali, que é Linux e algum sistema, por exemplo, um Ubuntu ou algum outro tipo de Linux que fica aqui por baixo. E em cima dele, nós podemos já partir, por exemplo, de um .NET, né, um runtime de um .NET, que é o que roda as aplicações .NET, ou um runtime, é que eu não sei se é esse o termo utilizado, do Node, ou para o Python. Aí vai ter, então, em cima do Linux vai ter uma outra plataforma para rodar aplicações. E aí nós podemos partir daqui e sobre esses runtimes, sobre o que roda as aplicações, vou colocar um exemplo aqui, se for o .NET, tá? Sobre ele, teria a própria aplicação, tá? Aí nós colocaríamos aqui a aplicação. No meu caso, como eu desenvolvo API, pode ser uma API, tá? Uma API .NET. Então, criei a minha API. Aí eu vou lá e escrevo no Dockerfile o que eu vou utilizar por baixo, qual que é a base dele. Aí eu vou dizer para ele, eu preciso de um .NET e depois eu já dou comandos, né, para que utilize a minha aplicação. Então eu dou um build. Quando eu dou o build, aí passa de um arquivo simples, um texto ali, para uma imagem, tá? Aí essa imagem ela já tem um tamanho considerável, pode ter 200, 300, 500 megas de tamanho, e nela já se compõe o que? Ela já vai ter isso daqui, ela vai ter o .NET. Lembrando que a gente não vai ter o Linux completo aqui, tá? Nós vamos ter apenas uma base do Linux, mas que ele sempre quando nós hospedarmos ou até aqui no nosso sistema operacional, por baixo dele utiliza-se um host, tá? Que é a base do Linux para sustentar tudo isso. Mas aqui nessa imagem nós já vamos ter o Linux, o runtime e a nossa aplicação, tá? Depois dessa imagem, o que nós vamos fazer? Nós vamos rodar a imagem. Quando nós rodamos a imagem, nós damos um comando chamado run, e aí sim ele vai se transformar num container, tá? E quando nós temos esse container aqui preparado, aí nós utilizamos o Docker. O container já é a nossa aplicação, aqui nós já vamos ter acesso à nossa aplicação. Ela já vai estar rodando em tudo o que nós dizemos para ele aqui, para ele ir criando, tá? No Linux, com o runtime.net. Se for um Python, aqui vai ser a base do Python. Se for um Node, a base do Node, tá? E por aí vai. E vai já estar tudo aqui rodando dentro do Docker. E aí, como que funciona o Docker? O Docker na nossa máquina, nós utilizamos ele para ir criando e aperfeiçoando a imagem, tá? Porque o que a imagem ou container, né, é que basicamente a gente tem que ter isso bem claro que um container é uma imagem em execução, tá? Basicamente um container é isso aqui
em execução. Só, só que durante o desenvolvimento, nós vamos criando a melhor imagem possível para depois, na hora de hospedar realmente, colocar lá na internet para as pessoas utilizar, nós vamos jogar esse container em um Kubernetes, tá? Então, no nosso e lá no aonde roda de verdade as imagens não é Docker lá, assim, ele aceita um container Docker, mas lá não está o Docker que nós instalamos na última aula. Lá está algo que suporta o container Docker, tá? Então, basicamente, no nosso sistema operacional nós vamos aperfeiçoar a nossa imagem para depois nós hospedarmos ela, ou subirmos, ou colocarmos ela em outro local para que ela se sustente. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, tá, referente a isso, a tudo que eu comentei aqui, vocês podem estar colocando nos comentários que eu vou estudar e tentar trazer e detalhar aqui para vocês, tá? Tamo junto, até a próxima, pessoal.